Barbie é pura lacração segundo o mangaka, busto de Hergé é vandalizado na Bélgica e Homem de Ferro precisa ser removido de um best-seller europeu. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Barbie estreou essa última semana no Japão e o mangaka Hiroi Aoki, autor de Gantz, de Gigant e de Nuyashiki, foi assistir ao filme e deixou ali suas impressões no Twitter. Impressões nada positivas sobre o filme. Olha só o que ele disse. Antes, deixa eu só explicar aqui que a gente está usando uma tradução do Google Tradutor. Evidentemente a gente não fala japonês, mas a gente bateu essa tradução com a que foi divulgada por outros portais, inclusive em línguas diferentes. Olha só então o que ele disse. Ele falou que assistiu o filme da Barbie e que no começo estava estiloso e fofo, que ele estava até rindo enquanto assistia o filme. Só que na segunda metade foi esfriando aos poucos. Abre aspas. Foi um filme muito feminista, um filme para mulheres independentes que não precisam de homens. América, você tá satisfeita com um sucesso tão grande? E aí ele conclui com um outro tweet dizendo: tenho certeza que Yoko Tajima daria a ela uma grande salva de palmas. Yoko Tajima, gente, é uma personalidade da TV japonesa que é considerada uma feminista feroz, uma pessoa que é considerada uma feminista mais intensa, vamos dizer assim, nas suas colocações, e é, como eu disse, uma personalidade da TV japonesa, por isso o Oku faz essa associação com ela. E é claro que as opiniões do Oku repercutiram depois disso, algumas pessoas que concordavam, outras pessoas que ficaram ofendidas pelo que ele disse, inclusive depois ele alegou em outros tweets que estava sendo atacado pelas feministas, e um comentário é até interessante porque ele apareceu em várias vezes quando você pesquisa sobre esse assunto no tweet. Que essa opinião do mangaka sobre Barbie não é bem uma novidade, pela forma como ele retrata as mulheres nas suas obras. Antes de você continuar aí assistindo o Giro, já deixou seu like? Pois é, gente, não custa nada pra você, é de graça e você ainda contribui aqui para que o YouTube reconheça melhor o nosso canal, recomende para mais pessoas. Então deixa o like, se inscreva e ainda ativa o sininho para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal, inclusive de quando tem live do Além do Gibi. E semana que vem é semana de Além do Gibi, no dia 15 de agosto, na próxima terça-feira, tem live desse quadro e a gente vai falar sobre a memória dos quadrinhos. Quais são os mecanismos, como que a gente mantém a memória da publicação das histórias em quadrinhos? E aí a gente tá falando tanto do que é contemporâneo, quanto daquilo que aconteceu, que veio antes. E para isso a gente vai receber Gonçalo Júnior, que é jornalista e autor da Guerra dos Gibis, o Edson Diogo, que é o idealizador do Guia dos Quadrinhos, hoje a principal fonte de pesquisa quando a gente quer ali encontrar determinados dados de publicação da maioria dos quadrinhos lançados no Brasil, e também o Manuel de Souza, que é fundador da Editora Heróica e também coautor de O Império dos Gibis. Como eu disse, essa live acontece na próxima terça-feira, às 20 horas aqui no nosso canal, e você tá mais que convidado. Sabe por que você tá convidado também? Para ser apoiador ou apoiadora do Fora do Plástico. Essa é a forma da gente manter esse trabalho aqui, que, gente, é um trabalho. Preciso te contar que é um trabalho. O que a gente está fazendo aqui demanda tempo, tem custos, e o seu apoio é muito bem-vindo para que a gente possa continuar fazendo isso aqui ser possível. A partir de R$5 você já está apoiando o Fora do Plástico, você não vai ter recompensas, mas isso, gente, já é um significado de que você acredita aqui no que a gente está fazendo. R$5 não pesa nada no seu bolso, vamos combinar, e já dá para apoiar aqui o Fora do Plástico. As recompensas começam a partir de R$12 e com R$25 você tem direito a tudo. Sorteio, clube de leitura, participação em grupos do Telegram, um tanto de coisa, e de quebra você tá ajudando a gente a manter isso aqui. Christopher Blaine tá tendo que redesenhar várias páginas da HQ O Mundo Sem Fim para a edição norte-americana. Na verdade, ele tá tendo que retirar uma associação, uma espécie de paródia que o livro faz com o Homem de Ferro. A HQ, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Nemo, é de autoria do Blaine e do Jan-Marc Jankovic, e é como se fosse um grande ensaio sobre o uso da energia pela humanidade, principalmente da energia fóssil, e quais são as consequências disso. E como é um quadrinho super didático, ele vai fazendo várias alegorias, ele vai sendo bem lúdico mesmo para fazer alegorias, para trazer algumas figuras de linguagem e explicar conceitos mais complexos. E um dos conceitos que é explicado nesse quadrinho é a nossa dependência da abundância de energia.
e ele é justamente explicado pela figura parodiada do Homem de Ferro. O Homem de Ferro é como se fosse essa máquina super dependente da energia. Só que na edição dos Estados Unidos da Particular Books, que vai ser lançada no ano que vem, vai ser um robô bem mais genérico que vai fazer essa figura de linguagem. O Blaine postou nas suas redes sociais até a comparação lado a lado do Homem de Ferro original, inclusive ele saiu assim em todas as edições no mundo até hoje. A edição da Nemo traz ali a imagem do Homem de Ferro, mas a edição da Particular Books que ele tá desenhando traz essa figura muito mais genérica. E aí vários comentários surgiram nas redes sociais, as pessoas perguntando para ele se tinha sido, por exemplo, uma restrição da Marvel, uma imposição, e ele respondeu o seguinte, que essa mudança se dava por causa de referências sociais e geográficas que são diferentes para os dois países e porque o Homem de Ferro, mesmo caricaturado, não passa por lá, os Estados Unidos. A gente imagina que a editora norte-americana, a Particular Books, não queria ter qualquer conflito com a Marvel, não queria receber o famoso processinho e por isso solicitou para o autor essas mudanças. Os indicados ao Harvey Awards 2023 foram revelados, o Harvey que é um dos principais prêmios de quadrinhos dos Estados Unidos, e a gente vai trazer aqui um panorama das 6 categorias. Na verdade, a gente vai focar nos quadrinhos que já foram lançados no Brasil, os que já estão previstos para serem lançados aqui e aqueles que a gente imagina que podem também pintar por aqui. Vamos começar aqui com a categoria de melhor livro do ano, a principal categoria do prêmio. Nela a gente tem Ducks, da Kate Beaton, Ducks que está em todos os prêmios possíveis, e que vai ser lançada aqui no Brasil pela editora WMF Martins Fontes. Tem aqui também Follow Me Down, que é uma história de Reckless, do Ed Brubaker e do Sean Phillips, que já é lançada pela Mino, Reckless, na verdade todos os quadrinhos do Brubaker praticamente, são lançados já pela Mino e Reckless já começou a ser publicado. Então é questão de tempo para Follow Me Down chegar ao Brasil. Também temos aqui Little Monster, do Jeff Lemire e do Dustin Nguyen, que não foi lançado aqui, não tem previsão de lançamento, mas Jeff Lemire é um autor extremamente popular, então não é difícil imaginar que essa obra também pode ser lançada por aqui. Public Domain, volume 1, do Chip Zdarsky. Há pouco tempo a gente até comentou que esse quadrinho venceu o Eisner, foi um dos vencedores do Eisner deste ano, e Chip Zdarsky também é outro caso de autor popular por aqui. It's Lonely at the Center of the Earth, da Zoe Thorogood, autora de A Cegueira Iminente, de Billy Scott, que foi publicado aqui no Brasil pela Conrad Editora, autora que tá em alta também, então dá para imaginar que a gente pode ver esse quadrinho aqui, pelo menos nos próximos anos, Na categoria de mangás, a gente tem Spy Family e Chainsaw Man, os dois lançados atualmente no Brasil pela editora Panini, e na categoria de quadrinho estrangeiro, a gente tem A Parte Extraordinária, uma HQ do Hooper e do Mulot, que foi anunciada pela editora Zarabatana na nossa rodada de lives com editoras neste ano. A previsão de lançamento é para 2023 ainda, mas depois dessa live a gente não teve mais atualizações da Zarabatana. E na categoria de webcomics nós temos Lore Olympus e Everything is Fine, que são lançadas pela Suma. Na verdade, Everything is Fine vai ser lançada pela Suma, ela já foi anunciada, mas ainda não começou a ser publicada pela editora. O Harvey Awards acontece durante a New York Comic Con e a premiação vai ser numa sexta-feira, dia 13 de outubro. Um busto do Hergé, o pai do Tintin, teve que ser removido do lugar onde ele ficava na cidade de Etterbeek, que é uma cidade belga na região metropolitana de Bruxelas. Isso aconteceu porque a prefeitura do lugar decidiu que não estava mais dando para deixar aquele busto ali porque ele estava sofrendo frequentes ações de vandalismo. De acordo com o prefeito, tudo começou quando o busto estava sofrendo ações tipo, você pode ver aí na foto que tem umas frestinhas entre os vidros que protegem esse busto e as pessoas estavam deixando papel, lixo e até batatinha frita entre as frestas dos vidros. Só que depois, uma ação muito mais drástica fez com que a prefeitura decidisse mesmo tirar o busto dali. De acordo com o prefeito, nessa última ação, os criminosos tentaram usar pés de cabra para afastar os vidros, para tentar abrir essa redoma de vidro. E você pode estar aí se perguntando por que iam tentar vandalizar um busto do Hergé. E aí o prefeito dá uma hipótese, que seria por causa do movimento decolonial, já que a representação racista dos congoleses no Tintin no Congo é algo famoso e que poderia ter ali movimentado esse tipo de ação.
Só que o prefeito já fala isso, já dizendo que não, que é uma hipótese, mas que ele não acredita naquilo. O que ele acha é que o vandalismo, na verdade, era uma tentativa de roubo, que eles estavam tentando abrir a caixa para retirar aquele busto, né, retirar aquela estátua e depois revendê-la. Ainda não temos certeza de quando o busto volta para o local. A prefeitura disse que está preparando uma nova caixa muito mais segura para que novas ações como essa não voltem a acontecer quando o busto do Hergé voltar para a vizinhança onde ele cresceu. A quadrinista francesa Chantal Montelier vai vir ao Brasil para a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. A autora de Social Fiction, publicada aqui no Brasil pela Comic Zone, e de Bruxas Minhas Irmãs, que vai ser lançado no mês do evento pela editora Veneta, é um nome super importante para a história dos quadrinhos franceses. Ela foi colaboradora da revista Ananá, uma revista muito à frente do seu tempo ali no período em que ela foi publicada na França, e é também uma das fundadoras do Prêmio Artemisia, que é um prêmio que premia apenas quadrinhos publicados por mulheres lá na França. Além dela, vem ao evento a argentina Maria Luque, que é autora de A Mão do Pintor, quadrinho publicado pela Lote 42 em 2019, a francesa Coco Corinne Ray, que é colaboradora da revista Charlie Hebdo, o jornalista sueco Fredrik Stromberg, que é presidente da Associação Sueca de Quadrinhos, e a também sueca ilustradora e cartunista Joanna Rubin Dranger. E para fechar aqui essa lista de convidados internacionais, o jornalista e jazzista do Kosovo, Gani Jakupi. São vários convidados da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, muitos convidados brasileiros, você consegue conferir todo mundo que já foi anunciado lá nas redes da Bienal, principalmente no Instagram do evento. E vale ressaltar, gente, que a Bienal de Quadrinhos de Curitiba é um evento gratuito, é um evento aberto ao público e que vai acontecer entre os dias 7 e 10 de setembro na capital paranaense, no MUMA. Olha só essa curiosidade, o Tite Kubo, que é o mangaka responsável por Bleach, é muito fã do Oscar Niemeyer, a ponto de ter usado o nome dele como inspiração para um personagem do mangá. Ele conta isso numa entrevista que foi publicada no fã-clube oficial do mangaka, e ele responde a seguinte pergunta: qual é a sua obra arquitetônica favorita? Ele diz que entre elas está, sem dúvidas, o Congresso Nacional Brasileiro, que foi projetado pelo Niemeyer, e a partir daí ele começa a contar um pouco sobre essa relação dele com o Niemeyer, o tanto que ele é fã, tanto que ele usou o nome Oetsu Niemeyer para o personagem que é membro da Guarda Real em Bleach, por causa de Oscar Niemeyer. É uma associação ali, tem essa sonoridade parecida, né? E ele conta que foi uma homenagem ao Niemeyer. Bleach está sendo relançado agora pela Panini no formato Remix, aquele formato que agrupa mais edições em cada volume, e ao todo serão 26 volumes nessa nova publicação. Tartarugas Ninja, o último Ronin, vai virar jogo. O quadrinho que foi publicado este ano pela editora Pipoca Nankin vai ganhar um jogo que foi anunciado pelo estúdio Black Forest Game nos últimos dias. O anúncio foi um teaser que traz ali um pouco do conceito do jogo e também do quadrinho, né? No vídeo a gente pode ver que apenas uma chama está acesa que representa ali esse último Ronin, a última tartaruga que sobrou ali e que tenta a vingança pela morte dos seus irmãos. No fim do teaser, o jogo é descrito como em desenvolvimento, o que quer dizer, claro, que a gente ainda vai ter que esperar um tempo para saber quando esse jogo vai ficar pronto e quando a gente vai poder finalmente tê-lo em mãos. Bloco de pré-vendas pra gente ficar sabendo aqui juntos quais quadrinhos entraram em pré-venda nos últimos dias, pré-vendas e campanhas do Catarse também, tá, gente? Quando a gente fala pré-venda, quer dizer as duas coisas, tá? E a gente começa aqui com vários lançamentos da Devir. A Devir colocou em pré-venda o mangá Saturn Apartments, volume 1, são 7 no total, então volume 1 já tá em pré-venda. O volume 6 de Lazarus, vocês lembram que Lazarus ficou um tempo aqui sem ser publicado pela Devir, aí a Devir publicou o volume 5 e agora o volume 6 já tá em pré-venda. E também temos Biblioteca Eisner, Um Contrato com Deus. Essa nova edição de Biblioteca Eisner traz uma nova revisão e também correções nos arquivos que na primeira edição tinham ficado pixelizados, né? Então é uma nova edição com essas correções. Todos esses quadrinhos estão previstos para o mês de setembro. Da editora Quadrinhos na Companhia, a gente tem 2 quadrinhos brasileiros. O Filme Perdido, do César Gananian e do Chico França, que é um quadrinho que vai trazer a história do Louis Le Prince e o seu misterioso desaparecimento. É uma obra que é uma grande homenagem ao cinema. Cada capítulo vai trazer ali uma homenagem a um diretor, a uma época específica do cinema, a um estilo. E a previsão de lançamento dessa HQ é para o dia 16 de outubro. Já para o dia 11 de outubro, um pouquinho antes,
Tá previsto o lançamento de Ordinário, que é uma coletânea de tiras do Rafael Sica. Na verdade é um relançamento, porque a Quadrinhos da Companhia já tinha publicado essa obra, mas agora tá trazendo uma edição ampliada que tem também nova capa. Vou repetir a data, dia 11 de outubro. A Pipoca Nanquim publica O Monstro Debaixo da Minha Cama, quadrinho do Lucas Jonathan, que foi a HQ vencedora do 2º Prêmio Geek de Literatura. A previsão de lançamento é para o dia 30 de setembro e vale lembrar que você consegue ler esse quadrinho digitalmente também pelo Kindle Unlimited. A editora JBC colocou vários mangás em pré-venda e você consegue conferir todos aí na sua tela. Mas a gente vai focar apenas em alguns, vai citar apenas alguns aqui, que são aqueles que a gente considera que são os mais aguardados. Por exemplo, a reposição de Akira, do volume 4 de Akira, que era muito pedida, sempre o pessoal comentava lá nos posts do Fora do Plástico, então temos reposição do volume 4 de Akira e também temos reposição de Bakuman, volumes 1 e 2. Essa reposição de Bakuman vai trazer novo miolo e também uma nova revisão. Temos também os lançamentos de Haikyuu volume 7, Haikyuu volume 8 e de Inuyasha volume 8. E tudo isso que eu falei aqui está previsto para o mês de setembro. Agora vamos falar das campanhas do Catarse, começando com um quadrinho novo do Brown. Ele se chama Megalomania e é uma HQ erótica que fala sobre obsessão com o exercício do poder, especialmente na dominação dos outros. Você pode apoiar esse projeto até o dia 12 de outubro, mas hoje, ainda hoje, domingo, você tem a opção de conseguir 40% de desconto naquela... entre as recompensas, né, tem aquela opção de apoiar nas primeiras 48 horas com 40% de desconto. Então, ainda hoje dá para pegar aí esse descontão. E o lançamento está previsto para o mês de dezembro, para quem escolher retirada presencial na CCXP ou então na loja Monstra, e para o mês de janeiro, para quem escolher receber em casa no envio pelos Correios. Também tá no Catarse Riscos no Escuro 2 Frágil, que é uma HQ do coletivo Bereguedê. Ela é organizada e editada pelo Daniel Souza e também tem Érica Taide, Juliano Souza, Igor Tavares, Bruno Brunelli, Felipe Coutinho, JV Santos, Felipe Manhães, Rodrigo Cândido, Inês Barreto, Carlos Seco e Will Hess. São 9 histórias fechadas, independentes, e todas elas partem do mesmo ponto. E se você recebesse uma caixa inesperada? Você pode apoiar a coletânea até o dia 6 de setembro e a previsão de lançamento é para o mês de dezembro. E a gente fecha nosso bloco de pré-vendas com Tratégio, Vozes Ocultas, de Thalessa K e de Natana Érica. Essa obra vai trazer ali um acontecimento estranho envolvendo uma escultura do século XVIII e tem como protagonistas Maverick, que é o dono de um sebo, a Clover, que é uma restauradora de obras, e o Atlas, que é ajudante e amigo do Maverick. A previsão de lançamento dessa obra é para dezembro e você pode apoiar até o dia 20 de outubro. O giro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Já deixa seu like aqui. Se você não deixou no começo, deixa no final. E você também pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Lembra daquele recadinho que eu dei no início do vídeo? O seu apoio é muito importante para isso aqui continuar acontecendo. Até a próxima!